Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trazendo para vocês mais um vídeo com informações e tudo a respeito do Timão. Separei para vocês dois cortes aí dos donos da bola e do G4, trazendo bastante informações para vocês aí nos próximos confrontos do Corinthians. Joga aí contra o Barcelona, na casa do Barcelona aí pela pré-Libertadores, terceira rodada da pré-Libertadores. E depois aí temos a semi do Paulistão aí contra o Santos. Então a mídia trouxe bastante informações, vamos acompanhar juntos aí. Vamos colocar aí o Corinthians aí na discussão. O Corinthians joga quarta-feira, amanhã, contra o Barcelona de Guayaquil. A gente tem um vídeo do Romero que eu achei assim uma das coisas mais bonitas assim. O Romero, eu faço muito isso com o Júlio, eu acho que você faz isso com o Joaquim, você faz isso com o Tonicão. Você joga bola dentro de casa com o seu filho? Joga. Às vezes a esposa não deixa, às vezes não deixa quebrar. Não tô nem aí, irmão. Quebrou um vaso outro dia de 300 conto lá em casa. Dane-se. Dane-se, irmão. Isso lá em casa já não vai acontecer. Mas porque você não tem vaso de 300? Exato. Você tem vaso demais? Não tem. Demais, Veloso? Não tem. Eu quis ser humilde, falar que 300 era mais caro, Veloso. Então, eu sei disso. Eu já imaginava. Aí, eu quis ser humilde. A gente é... Ó, esse, ele tá... Olha só, o hino... Deixa só ele lá. Tira eu. Olha só. Esse cara é Corinthians ou não é Corinthians, velho? Sentiu, olha lá. Sentiu o filho do Romero. Olha, ele tem vaso lá, hein? Olha lá, chamou o VAR. Olha lá, chamou o VAR e deu pênalti. Olha a batida de canhota, velho. Esse cara é muito Corinthians, velho. Ele é muito Corinthians. Dá uma olhada, o amor desse cara, velho. Até aí o VAR da pênalti, né? O Corinthians... Não entendi, Souza. Até aí o VAR da... Até aí o VAR da pênalti pro Corinthians... Até aí o VAR da pênalti, mas você, como um dos grandes comentários que tem, não enxerga uma falta que foi. Não, se eu enxergasse... Você é o quê? Olha só, se eu enxergasse que eu fosse... Não, mas olha você, só. num momento desse de família, de filho, bonito. aí você quer falar que o Corinthians é time de bandido, é isso que você quer falar? Que todo mundo rouba pro Corinthians? Não, não falei isso. Você falou isso? Eu não falei isso. Não falou? Eu não falei. Eu falei quando o VAR entra é sempre pênalti. O vídeo tá mostrando lá que o VAR apareceu lá. O VAR apareceu e deu pênalti. Eu Você falei quer dizer isso. que não foi pênalti em cima do filho do Romero? Não. Olha o VAR. Olha o VAR. Olha lá, o VAR foi e deu o pênalti. Mas o VAR não mostrou o lance todo, entendeu? Ah, então você quer dizer que até na casa do Romero o VAR é a favor do Corinthians? Quer dizer que ontem não foi a favor do São Paulo? Eu acho que não. Você acha ou tem certeza? Não, eu tenho certeza absoluta que não foi. Você tem que ter certeza quando você fala. Eu tenho certeza absoluta. E eu sei muito bem que para trabalhar com você, aqui tem que ter personalidade. Muito bem. Para você foi falta o VAR ontem, o VAR não entrar? Quem que foi mais falta? O VAR do Romero? O VAR não chamou, né? Não, o VAR não chamou. O Romero, olha lá. Olha o Romero, cara. Casou na grande, hein, Romero? Dá uma olhada lá. Você tá fazendo gol, segura aí. Em casa. Segura, que moleque bonito. Não, volta antes aí o Corinthians cantando com ele ali, ele colocando... Pra entrar no campo, olha lá. Pô, o Romero é demais, velho. Olha lá, assistindo os donos da bola. Olha lá o molequinho baixando a cabeça, olha lá. Como é que chama o filho do Romero? Romerinho. Aí saiu o pênalti, olha lá, o VAR foi, olha lá. A falta. E botou a mão no rosto. Botou a mão no rosto, olha lá. A falta foi embaixo. A falta foi embaixo e ele botou a mão no rosto. Aí ele se preparou pra bater a falta. Olha o VAR. Ele foi no VAR, o Romero. Pênalti. Olha lá. Olha lá, batida de canhota. Parece o tio. Bateu bom, hein? Pô, bateu bem na bola, né? Bateu. Ô, Romero, cara, eu sou seu fã incondicional. Ô, Cascão, manda lá um e-mail lá, conversa lá. Traz o Romero um dia aqui, cara. O moleque chama Ciro. Ó, camisa número 11 do papai, a esposa do Romero, dando importância nenhuma pro que tá acontecendo, né? Tá lá no celular, tá nem aí porque os dois estão fazendo. Monstro. Porque o Romero, Veloso, num jogo de amanhã, ele é mais importante que o Breno Bidon pra mim, pra você. Eu não sei se ele vai mexer. No último jogo ele mexeu, né? Colocou 3 atacantes. Mas eu não sei, fora de casa, se ele vai mexer no esquema. Eu acho que ele vai da forma como ele vem jogando. E o Romero vai esperar e vai entrar no segundo tempo. Mas nem por isso tá deixando de ser tão importante, né? O Romero tem entrado muito bem. E eu acredito que amanhã ele vai ser mais uma vez opção.
Meu querido Souza, monstro sagrado, você tem certeza que não foi falta? Tenho, certeza absoluta. Tá bom, tá bom. E aí, Souza? Para mim é um jogador menos compreendido do Corinthians, não tão valorizado. Se fala muito de jogadores... Pessoal embarcando aí para Guayaquil, hein? Se fala muito de outros jogadores, mas é um cara que tem feito a diferença. Fala pouco, mas dentro de campo tem entregado aquilo que o torcedor espera. É um ídolo do torcedor. Pode não ter o respeito dentro de quem dirige o clube ou de pessoas dentro do clube, mas fora do clube tem um respeito muito grande. Dá moral pro Duílio, foi o Duílio que trouxe ele de volta, porque o Andrés não queria. Então é um jogador que tem... Verdade. E eu sou a favor de aproveitar sempre o momento do jogador. Posso completar uma coisa? Pode completar! A bola é sua, Quesada. Obrigado. Não é assim que pega a bola, Quesada. Mas eu não sou goleiro. Não, mas você não precisa goleiro. Eu evitei o gol. Não, você não quebra... Ó, aqui, abre o braço. Aí, não, nossa. aí não. Aí você tá pegando uma aqui, melancia. Joga forte pra mim. Ó. Tentei aqui, ferrar o Neto, não deu certo. Tô certo ou não tô? Certo, Aprendi. Se você faz aqui, você não toma o gol. Agora você pega, você bate... Vai, Quessadinha, pega... E aí, Quesada? A bola é sua. Não já que você tirou eu de duas. Não foi... Ô, Lazzaroni, eu quero pedir perdão a você. Que isso? Não foi você que tirou eu da Copa assim. do Mundo. Que por sinal você falou que eu não sou craque, que eu não jogo nada. Você tem razão. Você tem razão. Foi ele. Ele me tirou de 2 Copas do Mundo. Quesada... Lazzaroni, foi você, hein? Uma pelo menos foi você, outra fui eu. Não, amanhã não se surpreenda se começar o Romero e o Garro ficar no banco. Porque já ficou no banco no último jogo, tem um processo de recuperação da contusão no joelho. E não vamos esquecer, se desse para colocar um time meio alternativo amanhã, seria interessante, porque domingo tem jogo. Então, mas espera um pouquinho, vamos analisar isso aí. Ele não tirou o Garro para deixar o Garro para ficar bom para quarta e ele entrou no jogo, para ver o Garro joga. Isso que eu imaginei também. Isso que eu imaginei. Mas isso não quer dizer... o jogo de amanhã. Mas, não, para mim quem sai é o Breno Bidon. Ok, mas isso não quer dizer que o Garro vai jogar os 90 minutos, porque o Garro vai ter que jogar domingo também, né? Ah, mas joga muito. É outra coisa, é um jogo de time grande. Tá o Matheus Bidu que pensa que é o Vladimir, mas não é. Né? O Memphis, que jogou muito bem no último jogo, né? O Yuri Alberto, que já vem fazendo os gols, né? A gente tem os gols narrados aí do Corinthians, Cascão. Então coloca aí que eu já cansei de falar depois do Espirro e do Arroto. E o Thales, hein? Dá pra Bidu, preparou o cruzamento, levantou na entrada da grande área. Romero dominou na área, bateu cruzado e é gol! É gol, 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 é gol. Do Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Romero, artilheiro da área. Espaço para bater de longe, passou o Memphis, ele corta para a direita, vai bater! Caçapa! Corte feito, a bola vai voltando, amigo da rua, batida pro gol. Golaço! José Martini. Depay rolou para Romero, tá de frente Romero para Depay, pintou o segundo, Depay cara a cara, bateu, fatal! Gol do Corinthians! Depay! Pode tocar pro Yuri, recebeu na área, entrou, bateu, Caçapa! Gol
pelo Corinthians. Corinthians na Libertadores e também no Paulistão. Pedrinho. Vamos falar então com o meu querido Vessa. O meu caro Thiago Basiloni, podemos tocar aquele bate-papo? Ah, já temos a Ramon Dias. Gente, vocês repararam, é uma obviedade, mas eu estava prestando atenção. 2 argentinos e 2 portugueses, né? Sim. Decidindo o Campeonato Paulista, estava vendo o Ramon Dias aí. Os 4 grandes começaram com técnicos estrangeiros e um deles vai ganhar, né? Sim. E acho que do jeito que vai a coisa, não vão se mudar e não vai mudar para técnico brasileiro, não. Nenhum, nem outro, viu? Do jeito que vai. Também acho. Meu caro Vessa, já pensando na grande decisão que o Corinthians tem amanhã pela Libertadores, né? Começa a decisão jogando no Equador, ainda vivendo essa semana decisiva. Na verdade, as próximas semanas bem decisivas. Já dá para a gente imaginar que o Ramon vai manter, por exemplo, a base do que teve no final de semana. Ainda a ideia, por exemplo, do Garro, que foi poupado no final de semana, entrar no time titular. Como é que o Corinthians vai caminhando nesses últimos dias, já no Equador, para o duelo decisivo contra a equipe do Barcelona? O Corinthians chegou ontem à noite, foi com um dia de antecedência, e treina hoje, agora, no estádio do Emelec. Daqui a pouco tem um treino lá no estádio do Emelec. E a tendência é voltar o Garro normal, ele foi poupado exatamente para jogar na quarta-feira. E aí voltaria o sistema com 3 volantes, o Garro e os 2 da frente. Eu acho que ele sacaria o Romero. Eu duvido que ele sacaria um volante para deixar o Romero no jogo. Eu acho muito faceirinho. Tem a possibilidade do Hugo voltar para a lateral esquerda. O Angileri sequer viajou, não está inscrito, né? Não pode inscrevê-lo na segunda fase. Só se passar você troca lá para a fase de grupos. Então o Angileri está fora. O Bidu sai alguns minutos, dá uma descansada, mas eu acho que ele vai começar com o Hugo. E a dúvida que fica também é na zaga, né? O Félix Torres vai dar uma entrevista daqui a pouco, é equatoriano, está no seu habitat natural ali. E aí a possibilidade dele manter o Félix, só que o Gustavo foi muito bem. E o André Ramalho descansou. E o João Pedro Tchócala, o garoto da base, estava muito bem também. Então, eu estou bem em dúvida do que ele vai fazer na zaga, porque o Félix e o Gustavo tiveram uma performance muito boa, só que os 2 que foram descansar poderiam jogar normalmente na quarta-feira. Então, a zaga eu tenho dúvida. No restante, eu acho que é o Garro voltando no lugar do Romero, e o 4-3-1-2 e segue o jogo com os 3 volantes. Acho que os 3 terminaram o jogo bem, saíram 2 até para descansar um pouquinho na reta final do jogo. Eu acho que o Corinthians está pronto a ver a sua postura, se vai ser uma postura mais defensiva, uma postura como foi do Mirassol, né? Que eu gostei, linha baixa muitas vezes, respirando um pouco, sem jogar espaçado, sem atacar de qualquer jeito, sobretudo diante de um adversário que é mais forte, o estádio cheio, muito mais tradicional, não vai ser fácil. O Barcelona foi semifinalista nos últimos 2 anos, ou quase isso, não foi? Há 2 anos, né? Há 2 anos foi semifinalista, né? Da Copa Libertadores, está no ano do seu centenário, posso ter enganado, mas eu acho que está no ano do centenário deles também. Centenário. Então, é outro cenário, é outro tipo de dificuldade, e sinceramente, para mim, o empate eu considero um bom resultado. Ao contrário do time da Venezuela, né? Quando voltou com o empate, veio aquela loucura, aquela pressão toda, aquele barulho todo. Eu acho que o empate lá, o Corinthians viria com um ótimo resultado para decidir na sua casa. Arnaldo, o Vessa toca na questão, né? Time grande, time de massa, diferente do que foi a Universidade Central. Em que pese que o Barcelona não vem sendo aquele futebol que há alguns anos era o mais perigoso, um dos melhores da América do Sul, não à toa chega a semifinal de competição, é um adversário tradicional que vive esse ano do centenário, enfim, vai ter todo aquele caldeirão. E essas ideias de um Corinthians não tão faceiro e mais compactado, que o Vessone lembrou bem, que apareceu bem contra o Mirassol, com a opção do Hugo na lateral, com um cara mais alto. O Corinthians tem uma zaga muito baixa. E um dos grandes problemas do Corinthians na temporada vem sendo esses cruzamentos. E essas ideias na defesa, as alterações que podem pintar. Porque ontem mesmo eu conversava com um amigo corintiano e vejo que às vezes é a resposta de muitos deles. O André é bom, mas o André ele é meio lento quando ele funciona com 2 zagueiros. Às vezes ele tem um timing errado de bola e o Gustavo Henrique e o Félix Torres trabalharam bem. Então o torcedor já se empolgou e ainda tem a situação do Tchoca.
Você acha que o Ramon vai promover algumas alterações na linha defensiva? O fato do Gustavo Henrique e do Félix Torres terem atuado bem pode dar uma mudança na cabeça do técnico argentino, na dupla argentina da família Dias? Eu acho que, em princípio, os dois zagueiros mais indicados para jogar um jogo desse seriam Félix Torres e Gustavo Henrique, pela experiência deles nessa competição. André Ramalho, Libertadores para ele, o que é Libertadores para ele, né? E o Choca tá começando agora a carreira. Seria uma gelada, velho. Agora, a ver se eles têm condição de repetir a dupla que fizeram ali contra o Mirassol, se estão inteiros. Mas para mim seria a dupla recomendável. E depois contra o Santos? Depois contra o Santos a gente vê. O mais importante é agora. Depois contra o Santos a gente vê. Como é que vai estar, qual é o rescaldo físico e tudo mais. Santos pode entrar com o Tiquinho, pode não entrar com o centroavante fixo também. Então, esse jogo para mim teria que ser a dupla de zaga do jogo do Mirassol. Acho que o Corinthians tem que entrar muito concentrado, coeso, a cada disputa. O Barcelona mudou muito do ano passado para cá, né? O Barcelona enfrentou o São Paulo, aliás, foi o jogo de estreia do Zubeldia, lá no campo do Barcelona, quando o Zubeldia surpreende, arma o São Paulo com 3 atacantes, 2 caras de lado, jogaram André Silva e Ferreirinha. Porque o Barcelona concentrava muito o jogo no meio, ele coloca um time na frente, marcando a saída de bola do Barcelona, mas o Zubeldia trabalhou 10 anos no Equador, tinha acabado de sair da LDU, então ele sabia o que ele ia encontrar ali, né? E ele, quando veio o Barcelona jogar aqui, foi 0-0. Sim. Morumbi cheio, 0-0. São times já acostumados a jogar esse tipo de situação, não fizeram uma temporada boa, por isso estão na pré-Libertadores, assim como o Corinthians não fez uma... Então esse é um jogo de cachorro grande, cara. Acabou aquela... O que o torcedor do Corinthians acho que se preocupa é que contra um time irrelevante, o Corinthians passou uma dificuldade monstra, né? Mas agora por conta da falta de concentração do Corinthians. Para te ajudar, agora a gente vai descobrir se foi relaxo, né? O time relaxou e tal. Ou se realmente o Corinthians está nesse modelo. Pois é, né? Então é isso que é bom a gente ver pro jogo contra o Barcelona. Eu acho que o jogo do Mirassol, ele não mede a mudança de comportamento do Corinthians. Por mais que o Corinthians tenha sido mais cadenciado, o Mirassol foi mal demais. Acho que o Mirassol não competiu. O Mirassol só teve um início, mas não dividiu, não trombou, não catimbou. Não foi um adversário que testasse essa mudança de comportamento do Corinthians. Agora começar para valer, cara. É Barcelona, Santos, Barcelona. Acho que aí o nível de desafio é outro e nenhum outro time que está disputando as finais do Paulistão tem isso aqui. O Palmeiras está pensando no São Paulo lá, que o São Paulo está pensando no Palmeiras lá, o Santos, o Neymar foi pro Carnaval e está voltando para passar um pouco aí, vai treinar hoje. O Corinthians está dividido, né? E iria ser assim, mesmo que o Corinthians fizesse a melhor campanha no Paulista. Essa é uma semana difícil para o Corinthians, para a temporada do Corinthians. E lembrando que isso tem que ser comemorado, porque você estava quase caindo, você se recupera, faz uma sequência de 9 vitórias, o meio da tabela para de pontuar e você ganha um plus que era ir para a pré-Libertadores. Então, muitas vezes a pré-Libertadores é vista de maneira ruim. Né? Nesse caso, não. É maravilhoso saber que está numa pré, para quem quase só ia cair, não ia nem ter essa chance. Como o Miolo parou de pontuar, ele meteu 9 vitórias seguidas, ele caiu e deu certo de ir para a Libertadores. Então é só para lembrar o torcedor, para não achar que, nossa, pré-Libertadores. Não, isso foi ótimo ter chegado à pré-Libertadores. A única coisa, eu acho, Ivan, que o confronto anterior pela Libertadores, em casa, se o Corinthians tivesse jogado minimamente na Venezuela, ele poderia usar aquele confronto para rodar todas essas dúvidas que estavam falando, a zaga, o Garro sobrecarregado, o fulano não sei o que lá. O Corinthians poderia ter uma data, ele podia ter utilizado de uma outra forma, e não passado aquele sufoco que ele passou aqui na volta. Né? E vocês já advertiam isso quando o Tironi estava aqui, antes do feriado de carnaval e tal, antes do primeiro jogo. E eu lembro que o Vessa alertou isso. Falou, olha, você cria uma possibilidade de um placar já bom na Venezuela, que te permitia chegar à última rodada do Paulistão com um time misto, pensando no duelo contra o Mirassol com força máxima,
Quando você já pensa na Libertadores com essa força máxima, que você teria uma data que seria o jogo de volta da Universidade Central. Teria um respiro, né? Exato, teríamos respiro. E esse respiro, como você lembrou bem, Arnaldo, acabou não pintando, e aí você destaca a sequência, Barcelona, Santos, Barcelona. E aí depois, antes ainda da data FIFA, tem a primeira decisão da final, se o Corinthians passa também. Então agora não tem tempo nem para você ter essa tranquilidade. Não dá mais para o Corinthians, por exemplo, fazer esses testes de rodar e testar elenco. Acho que acabou o rodízio acabou. E assim, a situação dos zagueiros, ela foi, acho que, um tanto quanto aleatória, né? Porque o Gustavo se machucou lá no início, o Félix vinha sendo reserva, agora eles estão meio que pedindo passagem. Mas a minha dúvida principal nessa sequência é se suportarão a sequência toda o Garro, que começou o ano com lesão, o Memphis, o Yuri, o Carrillo, né, sem respiros, né, jogando. O Martínez agora, que o Ranieri está machucado. Não, né, então vai ter uma sobrecarga no time titular que outros não terão nesse período. Né? E eu só uma última coisa. Eu não abriria a mão do Félix Torres por ser no país dele, assim, no estádio que ele está acostumado, a seleção várias vezes joga lá, ele sempre joga muito bem pela seleção do país dele. Eu jogaria com o Félix até por esse cenário aí equatoriano na história. O Massa, quando você até apontou que é o grande teste para a gente ver se aquilo que aconteceu contra a Universidade Central foi uma displicência ou se é realmente essa bola que o Corinthians está jogando. E esse ponto eu acho retocável. O Corinthians, em alguns momentos, ele não tem dado jogos muito seguros para o seu torcedor. E até nos clássicos, a grande crítica que é feita ao Ramon Dias é como ele demora para ver a situação do jogo e mexer. Para um duelo decisivo, mata-mata, e o recorte final que a gente tem não é tão positivo contra a Racing e contra a Flamengo. Te preocupa em algum momento às vezes essa lentidão do Ramon Dias de tentar mexer quando o jogo pede? Não me preocupa, porque quando eu me preocupo com o torcedor corintiano, eles ficam bravos comigo. E eles falam, parem de se preocupar com o Corinthians, cuide da sua vida. Tá bom, então não me preocupa. Eu constato que o Ramon Dias é um treinador com muita dificuldade de leitura de jogo. E não é de hoje, hein, que eu tô falando isso. Sim. Vocês aqui são testemunhas. Nós estamos constatando algo que para mim já ficava muito claro lá atrás, tá? Acho que tem muita areia aí, tem um caminhão que não faz muitas manobras no que o futebol atual exige. Não vou falar moderno, que dá a impressão que o resto é porcaria, né? Acho que o futebol exige, né, algumas manobras, né? O Renatão tá olhando para mim ali, nosso câmera com uma cara meio assim, ele tá querendo me fuzilar. Mas eu tô dizendo para você, pro seu próprio bem, viu, Renatão? Tá aí essas manobras precisam ser feitas em determinados momentos. Entendeu? Demora muito para trocar. Até ele tá concordando comigo. Demora. Então, assim, cara, eu acho que esse tem sido... A construção do Corinthians foi em cima de um desespero de segunda divisão, né? De uma reação histórica, maravilhosa, muitas vitórias seguidas. Mas na hora que esta comissão técnica precisou dar resposta, ela ficou aquém. Principalmente nas estratégias que fez nos mata-matas, no ano passado. Bom, beleza. Vira o ano, não muda quase nada no elenco, o elenco está pronto e tal. Começa o Campeonato Paulista, o Corinthians ganhando alguns jogos sem jogar bem, que é natural, começo de ano e tal. E se apega e se agarra, né, na qualidade individual dos seus jogadores, que é um mérito, né? E que a gente fica olhando e justificando faltou vontade, faltou ligar no jogo, sabe? Isso para mim é um perigo, cara. Quando você começa a jogar para a falta de qualidade do adversário te dá a possibilidade de baixar a guarda, né? Isso se confunde às vezes com uma certa incapacidade de tirar mais os jogadores que tem. O Corinthians não precisa jogar só no 4-3-1-2. Ele tem jogador para fazer diferente. Ele pode jogar com dupla sem tirar o Memphis e o Yuri Alberto, que são uma dupla muito boa, formam uma dupla muito boa, e jogar com 3 zagueiros, por exemplo. Esse é um jogo lá contra o Barcelona que seria uma ótima opção se ele jogasse com 3 zagueiros. Entende? Então,
Porque ele tem volante clássico, volante que marca e joga, volante que só marca ou só marca mais. Cara, o que ele tem ali para formar de 5 e 8, com Maicon, Bidon, cara... 8 volantes. Nossa Senhora! Então ele pode sim fazer um time pensando mais na construção do resultado em si, que é muito importante para o Corinthians, nos 2 jogos. São 180 minutos. Não vejo ele com este olhar. Ele vai no 4-3-1-2, 4-3-1-2, 4-3-1-2 e não... eu tenho muita restrição a técnico que fala assim, nós temos a nossa maneira de jogar e é com esta maneira de jogar que vamos adiante. Cara, isso é um perigo. É um perigo. É isso, Fiel. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje com essas informações a respeito do Corinthians aí, com esse corte dos donos da bola e do G4, todo crédito aí aos donos da bola e todo crédito ao G4. Corinthians que deve vir com certeza com força máxima com esse jogo aí da pré-Libertadores contra o Barcelona, lá na casa do Barcelona. Vem trazendo em breve para vocês aí provável escalação para esse jogo de amanhã, que acontece às 21h30 pela Libertadores. Timão que vem com força máxima com certeza para esse jogo, porque a Libertadores é uma competição muito importante, muito renomada, e por mais que tenha aí a semifinal do Paulistão logo em seguida contra o Santos, mas chegou a hora, né, do Ramon Dias aí começar a escalar só o time titular para esses jogos importantes. Antes podia poupar porque estava no começo do Paulistão, então começou ali poupando seus jogadores titulares, mas agora é hora de botar força máxima em todos os jogos, porque final de Paulistão aí já semifinal, então tem que ter força máxima, e pré-Libertadores tem que ter força máxima porque tem que se classificar aí, então força máxima, não vou ter essa de poupar. Se for o caso de conseguir fazer um resultado mais favorável aí já no primeiro tempo desse jogo contra o Barcelona amanhã, Ramon Dias deve ali sim tirar algum jogador para poder poupar para o próximo jogo aí da semifinal contra o Santos. Então é só o Ramon Dias saber mexer melhor, ele que demora muito para poder começar a mexer no time, então tem que fazer a leitura mais rápida de jogo. Timão entrou primeiro em campo contra o Barcelona com força total, conseguiu fazer um bom resultado no primeiro tempo, administra o resultado, segura um pouco mais a bola, tira alguns jogadores mais importantes titulares ali para poder poupar um pouco o próximo jogo, mas tem que entrar com força total, não adianta, vai ter que iniciar o jogo com força máxima aí para poder já garantir aí essa vitória nesse primeiro jogo contra o Barcelona, porque depois do jogo de volta aí já fica mais confortável, e para poder vai ficar mais confortável para os próximos jogos aí do Paulistão, que se passar pelo Santos aí vai para a final contra o que passar no outro jogo. Então é isso, em breve vem trazendo para vocês aí a provável escalação, provavelmente hoje à noite ou amanhã eu trago para vocês já certinho a escalação do Timão aí. É só vocês estarem acompanhando aqui o canal, não se esqueça aí de se inscrever, que é de extrema importância, né? Se gostaram do vídeo também, deixa o like no vídeo aí para poder estar ajudando. Se você se inscrever no canal aí, você vai ter todas as informações aí a respeito do Timão aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. É só você estar se inscrevendo que você vai estar atualizado de todas as informações a respeito do Timão, que eu venho trazendo de 2 a 3 vídeos para vocês todos os dias. É isso, valeu, até o próximo vídeo e vai Corinthians!